Olá, saudações, bem-vindos mais uma vez ao nosso Diário Planetário. Eu sou Carlos Holanda e convido vocês aqui a me acompanharem nessa jornada aqui pelos dias, o nosso dia a dia com os aspectos astrológicos, e temos aqui uma semana bastante interessante por causa dos ingressos planetários. É a semana em que o Sol vai ingressar em Sagitário e Vênus vai ingressar em Escorpião. Isso causa impacto tanto nos indivíduos quanto nas coletividades. E falando em coletividades, estamos aí, pós-eleições norte-americanas, com um impacto fulminante aí na economia, nas situações sociais, na política mundial, e vamos ver o que nos aguarda, não nessa semana, mas ela já é um prenúncio do que está chegando por aí nos ciclos de ingresso de Júpiter e de Saturno em Aquário. Olha aí, vídeos aqui no canal já disponíveis a respeito, e vai ter mais ainda. Júpiter e Saturno em Aquário, representando todo esse processo que a gente já está, olha, há um bom tempo, desde o ano passado, já desde o finalzinho de 2019, informando a vocês aqui pelo canal sobre essas mudanças de paradigma que o planeta Terra inteiro está para chegar, para começar a experimentar nessa virada de 2020 para 2021 e também nos anos vindouros, em especial em função dessa conjunção de Júpiter com Saturno, que não é ela que vai acontecer esta semana, mas ela é importantíssima porque algumas dessas características já estão até se implantando, já estão se manifestando, já estão se tornando presentes. O finalzinho dessa passagem de Júpiter, Saturno, Plutão em Capricórnio já é um fator realmente muito forte dessa, que implica essas mudanças aí comportamentais, mudanças de mentalidade, um descortinar dessas percepções que estavam mais ou menos ocultas para muita gente, e uma alteração profunda nas convicções. Convicções estas que são normalmente referenciadas pelo planeta Júpiter, e nas questões de segurança, nas questões de durabilidade, de confiabilidade, que são regidas por Saturno. Essa semana, aqui agora no nosso resumo da semana, nós temos o seguinte: temos aqui uma semana em que, como eu disse, o Sol ingressa em Sagitário. Isso vai acontecer no sábado, dia 21 de novembro, e Vênus também vai entrar no signo de Escorpião também nesse dia 21 de novembro. Quer dizer, o sábado, dia 21, vai ser um corolário de vários ciclos importantes ao longo da semana. Temos, como toda semana, como reza a cartilha de toda semana, uma fase de altos e baixos, com dias muito mais favoráveis, dias mais tensos, mais difíceis, mas com um tempero um pouquinho melhor nessa semana aqui. As maiores tensões foram ocorrendo nas 2 semanas anteriores a esta. E nós temos também, pelo menos aqui, 3 ingressos de signo pela Lua. A Lua vai entrar em Capricórnio, depois vai passar por Aquário, vai chegar a Peixes, vai concluir a semana passando pelo signo de Peixes, já avançando pela semana seguinte. Essa não é uma semana com tantas variações como foi a semana anterior, com muita turbulência, muita expectativa, muita mudança de perspectivas. E aqui estamos nos 3 últimos, a Lua passando nos 4, na verdade, ela saindo de Sagitário, entrando ali em Capricórnio, então vai passar pelos 4 últimos signos do zodíaco, o último quaternário ali de signos do zodíaco, com alguns aspectos realmente muito mais tensos na quinta-feira, com pequenos atenuantes. A quinta-feira já está bem tensa, quinta-feira, dia 19, e a sexta-feira também, dia 20. Temos uma lua crescente, a lua está crescente essa semana, ela vai atingir o seu ponto culminante de lua crescente também no sábado, vai ser no sábado, dia 21. O domingo é o dia mais favorável para quem está preocupado aí com algum alívio das tensões dos últimos fins de semana. O domingo é um dia mais favorável, mas temos ainda uma modificação de tonalidade da nossa atmosfera mental, da nossa atmosfera situacional, circunstancial, coletiva, com o ingresso desses 2 fatores, o Sol em Sagitário e Vênus em Escorpião, que eu vou descrever no dia a dia. Mas aqui, já adiantando, a tendência do Sol em Sagitário é
intensificar tudo aquilo que promova entusiasmo, que promova uma busca por metas acalentadas, por aspectos até filosóficos, religiosos, e também uma questão que vai intensificar e vai estimular os assuntos ligados a longas viagens, os contatos entre culturas bastante diferentes, sobretudo se esses contatos ocorrerem entre meios acadêmicos. Há uma mudança de paradigma que está chegando por aí. Tá? Nesse finzinho de ano nós vamos ter essa mudança de paradigma, e enquanto o Sol estiver passando por Sagitário, e eu venho falando isso aqui desde os primeiros minutos da nossa gravação aqui, enquanto o Sol estiver passando em Sagitário, o Júpiter e o Saturno vão ingressar em Aquário, o que dá esse impacto tão forte, porque enquanto que o Sol passa em Sagitário, ele vai reforçar as características, o potencial que Júpiter manifesta em seus trânsitos. E se Júpiter vai sair de Capricórnio, onde ele está debilitado, né, falando em astrologuês técnico, ele está em queda em Capricórnio, e vai entrar em Aquário, onde ele tem, né, não é assim uma grande potência, mas tem uma satisfação ali em Aquário, o Júpiter, por causa da propagação, da distribuição de grandes esperanças e grandes ideais. Isso já é uma mudança muito significativa, e nós estamos vendo já alguma convergência entre algumas situações e essas modificações. Quando eu falo de mudanças significativas, estou me referindo a mudanças de vulto, que vão atingir indivíduos, obviamente, mas são mudanças de vulto, como as que envolvem as situações políticas no geral. Há uma inclinação aqui para algo mais futurista, mais progressista, um pouquinho mais do pensar científico. Há uma inclinação para isso, que nós vimos em vários outros vídeos. Eu vou tornar a indicar o vídeo do Júpiter ingressando em Aquário, que está... modéstia à parte, bastante esclarecedor, tem bastante detalhe ali para que vocês possam passear e se preparar aí pelo que vem por aí. Aliás, não tem mais como refrear, né? O Júpiter em Aquário é um impulso muito forte, com o Sol ali em Sagitário e o Júpiter em Aquário, né, ao longo do mês, especialmente ali em dezembro, quando vai ocorrer isso, e aí nós vamos ter uma modificação ainda mais intensa do que já parece, né, agora em novembro já parece que já está se instaurando, tá? Ainda está nos seus primeiros movimentos. E a Vênus, pelo planeta Vênus, vai entrar no seu signo de exílio. Vênus está domiciliada, está muito poderosa em Touro, e vai entrar no signo oposto a Touro, que é Escorpião, onde ela está em exílio, fica fraca, né? Isso vai ter implicações nas artes, isso vai ter implicações nas linguagens não verbais, naquelas coisas que são pautadas pelas percepções mais estéticas, nos sentimentos, no gestual, nos olhares, né, nas coisas mais sutis, nos relacionamentos pessoais e nos acordos que vão envolver desde empresas até acordos internacionais, empresas nacionais entre si, empresas internacionais. Isso aqui tem implicações muito fortes, porque qualquer coisa que envolva ações coercitivas, ações que visam diminuir o outro, dá chabu, dá problema com Vênus ali em Escorpião, porque o acordo não se faz, tá? A dificuldade do diálogo se instaura, né? Vênus não está no seu melhor cenário. Então, se houver uma dificuldade ali, né, um exagero, um radicalismo com alguma coisa dentro daquilo que uma busca de acordo, né, que duas partes diferentes busquem para chegar a um meio termo, esse meio termo não é alcançado. Então já temos um pequeno problema ali só pelo fato de Vênus ingressar em Escorpião. Não se assuste, se você já tiver nascido, né, se você tiver nascido com Vênus em Escorpião, isso não vai te tornar uma pessoa malvada, não vai te tornar uma pessoa diferente, menor, né, pior, nada disso. O que vai acontecer é que as circunstâncias da temporalidade presente, das atmosferas das quais eu me refiro, até a imagem aqui atrás de mim mostra aqui dá para fazer uma analogia com essas imagens, né? Tem várias esferas aqui de atuação, né? São atmosferas diferentes, e
E para quem não sabe, isso aqui é a harmonia macrocósmica, vem do livro Harmonia Macrocósmica do André Cellarius. Essa imagem aqui que está aqui do meu lado esquerdo, né, do lado direito, provavelmente, de vocês. Nessa semana, a gente vai ter esses dois ingressos muito fortes, uma lua crescente, vão ter decorrências da lua nova em Escorpião, que acontece na semana anterior, né, na semana que vai até o dia 15, está tendo uma lua nova, disparando vários desses potenciais aos quais eu me refiro, que ainda estão muito emergentes. O Júpiter e o Saturno, nesta semana, não ingressaram em Aquário, esses fatores de grandes mudanças, né, ainda não se estabeleceram, mas é como se eu estivesse havendo um preparo para isso. E falando aqui já, né, sem mais delongas, da semana detalhadamente, vamos partir agora para segunda-feira. Vamos compartilhar aqui a nossa tela. Aqui vai a segunda-feira, dia 16 de novembro, segunda-feira. Temos então uma lua que continua em Sagitário. A lua está transitando aqui ainda em Sagitário, ainda é o estímulo os aprendizados, as buscas, as metas, ao pensar fora da caixinha, sair da mesmice, saída de todo tipo de michuruquice, né? A gente está ganhando esperança, né? São dias esperançosos com a lua passando em Sagitário, ao mesmo tempo em que também são dias bem cavalares, né? As pessoas saem dizendo tudo aquilo que pensam, às vezes sem freio, sem ponderação, mas ainda assim são processos de criação de esperança. Com a lua passando aqui em Sagitário ainda na segunda-feira, sabemos que Júpiter, toda vez que um luminar, né, o Sol ou a Lua, são chamados de luminares, maior que o Sol, menor que a Lua. Toda vez que um luminar passar por um determinado signo, a gente observa o planeta que rege aquele signo para ver as condições em que ele está. Por exemplo, aqui, para a Lua é Júpiter, para o Sol, para os modernos vai ser Plutão, ou para os clássicos será Marte. Eu, Carlos, observo os dois, tá? Observo as duas coisas. Gosto muito de combinar o modelo tradicional com o modelo moderno, porque dá um rock and roll muito bom. Mas a Lua aqui passando em Sagitário vai mostrar aqui uma ênfase nesse enquadramento, Júpiter, Saturno, Plutão. Estamos vendo aí algumas repercussões, como eu mencionei também das eleições norte-americanas, das condições de exageros e radicalismos que envolvem toda e qualquer eleição, mas essa realmente está sui generis, né? Está com a cara dessa conjunção aqui que é bem agressiva, bem explosiva, bem de tentativa de utilização e de manutenção do poder a qualquer custo, né? É a cara dessa conjunção aqui. Também é uma coisa que não é uma novidade, nós estamos falando disso já desde 2019, estamos enfatizando, volta e meia alguém resolve enlouquecer e atacar a gente no meio do caminho, né? Porque acha que a gente está falando mal da mãe dele, né? da mãe da pessoa, da família da pessoa, e não é isso. Mas, de qualquer jeito, é mais ou menos como esse dia, segunda e terça-feira, enquanto a lua estiver passando em Sagitário, vai soar, estimulando muito essa conjunção e essa quadratura que Vênus já está fazendo exata com Júpiter, e vai fazer ainda, já está formando uma quadratura com Saturno. Então são dias de bastante dificuldade de manutenção de acordo, dias em que as relações afetivas, as relações de troca, os contatos interpessoais com aquelas necessidades de muita sensibilidade para mediações, eles estão um pouquinho prejudicados. É a hora em que a prática e o pragmatismo falam muito mais alto do que as sensibilidades, e as coisas consideradas menores não são menores. Sensibilidade é uma coisa assim, demasiado importante, mas as pessoas, quando passam por isso aqui, acabam secundarizando isso. Então é um período em que essa quadratura, junto com essa ênfase ali em Sagitário e em Capricórnio, né, fica um pouquinho difícil. Momentos em que as pessoas fazem questão de dizer assim, ó, para te ajudar, eu vou dizer para você o quanto eu estou desapontado, desapontada com o seu desempenho, que era para ser melhor, francamente. É aquela hora em que as pessoas fazem questão de tentar beliscar alguém que esteja aparentemente vulnerável às críticas alheias e aos modos de coagir, né,
pelo desapontamento, né, pela tentativa de fazer o outro depender dessa visão alheia. Então muita gente acaba ficando vulnerável. Fiquem atentos, porque as pessoas que estão vulneráveis vão ser atingidas pelas pessoas que desejam ter algum grau de poder, de controle, de coerção umas sobre as outras. Muitas vezes essas pessoas que têm essa necessidade nem sequer percebem que têm e fazem. Isso não lhes tira, o fato de não perceberem, não lhes tira a forma, né, cruel de fazerem. Isso é uma questão de ampliação e de desenvolvimento de consciência, de percepção. Tá? Não lhes tira a responsabilidade de fazerem isso. Tá? Eu não sabia. Então comecem a se autoanalisar para ver se realmente está ou não agindo dessa forma com relação a pessoas que são mais vulneráveis a esse tipo de crítica. E vejam se não é uma tentativa de obtenção de algum grau de poder, de algum grau de assim, de favor dessas pessoas. A Lua aqui ela faz um trígono com Marte, né? Tá indicando aqui uma fase de muita potência. Um trígono com Marte aqui nesses dias em que Marte está em Áries é um espetáculo para quem realmente quer botar a mão na massa, quer trabalhar, quer fazer as coisas acontecerem, quer colocar seus ideais, as suas formas bem particulares de ação e de seus projetos mais acalentados, mais competitivos à prova, né? Um momento que a gente se coloca à prova e reduzindo bastante o medo, né? Alguns chegam até a temeridade, mas as chances de ultrapassar bloqueios e até bloqueios autoimpostos são ainda maiores durante uma fase como essa. Nesse trígono, a gente também tem chances para as pessoas criativas, como vem falando semana após semana, cada vez que a Lua faz esse bom aspecto com Marte, ocorrendo justamente entre os signos de fogo, né, que são Áries, Leão e Sagitário. A Lua nesse dia vai fazer também uma quadratura com o Netuno, está aqui no cantinho, e é um aspecto chatinho, né? Porque com toda aquela meta, com toda aquela capacidade de ação que as pessoas, em sua grande maioria, vão começar a esboçar, uma grande parcela desse contingente vai também demonstrar uma incapacidade de se localizar, né? Vai ficar perdido, né? O famoso perdido no mundo. Alguns ficam sozinhos no mundo. Sabe o que são os sozinhos no mundo? Isso é um trocadilho para algumas pessoas que acham que todas as ações que elas vão realizar não vão afetar ninguém, é só em função do próprio umbigo, né? Como aquele sujeito que faz uma grande bandalha no trânsito, né? Faz uma grande besteira no trânsito e não está nem aí para quem está em volta, como aquela pessoa que pega um pedaço de lixo e joga no chão, nem olha para em que lugar que está, se não pode... Assim, não custa nada colocar o negócio na lixeira. Então é o famoso sozinho, estou sozinho no mundo, isso aqui não vai incomodar ninguém. Vai sim, né? E nessa quadratura, esse trígono ele fortalece muito as atividades mais individualistas. E com essa quadratura as pessoas se distraem mesmo, não é que as pessoas fiquem malvadas, mas é que se perdem mesmo nesses próprios objetivos. E outras vezes são os perdidos mesmo, aqueles caras que não conseguem se situar em termos de contexto. Aquelas pessoas que acham que estão tão cheias de verdades ou então tão repletas, tão plenas de convicções, de provas, de discernimento, que às vezes perde o contexto de uma coisa que vai dizer, de uma coisa que vai falar, de que situação está e com que pessoas estão. Então, o cuidado aqui nessa quadratura é esse, justamente porque você está provavelmente mais expansivo, mais territorialista, mais sem noção, talvez, né? Tem uma carga muito boa de situações, né? Situações muito desejáveis, mas também tem essa falta de contextualização. Percebam bem o contexto em que se encontram cada vez que forem emitir um parecer. A famosa minha opinião. A minha opinião. A nossa opinião é uma coisa formada por uma setorização da realidade. E por mais que você possa ter estudado muito determinada coisa, sua opinião pode ser válida naquele contexto, mas precisa ser contextualizada o tempo todo, né? Então, fiquem bem atentos para emitirem as opiniões
com flexibilidade nessa fase que não é muito fácil. A Lua ali então faz esses dois aspectos importantes. O planeta Vênus está em quadratura com Júpiter e com Saturno. Isso tudo vai até quinta-feira, que é o dia 19 de novembro, a Vênus fazendo essa quadratura ali, que eu já mencionei no resumo também, mencionei aqui no começo, que é o aspecto que é muito difícil a gente fixar acordos e ter essas sensibilidades para dialogar direitinho, né, com o pragmatismo suplantando o diálogo. O Sol, em compensação, está com ótimo aspecto ali com Saturno, que também vai durar até quinta-feira. Já fez um bom aspecto com Júpiter, está fazendo um bom aspecto com Saturno. Esse aspecto ali é muito bom para você estabelecer normas, regras, modelos, se ajustar. E esse ocorrendo ali entre Escorpião e Capricórnio, isso aí é muito significativo com não apenas um pragmatismo, mas com um aprofundamento muito perseverante das bases que você quer lançar para o futuro, dos esforços que você precisa fazer para se auto-retificar, para fazer um belo de um diálogo entre as situações internas, emocionais, sensíveis e o mundo externo, as exigências do mundo, dialogar também de uma maneira não violenta, não estúpida, com as desconfianças, né? Você vai começar a mediar desconfianças com esse aspecto tão favorável entre o Sol em Escorpião e o Saturno ali em Capricórnio. Ele é muito bom também para a gente conseguir benefícios através de injeção de recursos em algum projeto que a gente tenha, ou em função da credibilidade que se obteve através de algum tipo de certificação, de títulos ou de algum reconhecimento que se tenha obtido. Isso vai valer para todo mundo. Obviamente, se você está com um projeto já em andamento, alguma coisa que está para se estabelecer, tem que aproveitar, junto com as outras dicas dadas aqui na segunda-feira, dia 16. Outra coisa que é chatinha é Mercúrio em oposição com Urano. Esse aqui é um aspecto que ele já está... Ele estava até longe quando houve, ele nem estava ocorrendo quando houve aí o apagão, né, os vários blackouts no Amapá, que ficou vários dias, né, no estado do Amapá, vários dias aí meio que perdido no escuro, né? Nem estava acontecendo esse aspecto ainda, mas esse aspecto, né, ele corresponde a situações com panes elétricas, com sistemas de comunicação, também com descobertas súbitas, né, demonstrações súbitas de coisas que estavam ocultas, né? Já estamos falando disso desde a semana anterior, e é nessa segunda, na terça e na quarta-feira. Esse aspecto vai ficar até quarta-feira muito poderoso, quarta-feira, dia 18, vai ficar ainda muito poderoso, em que essas coisas abruptas, assim, com descobertas, escândalos, coisas que marcam muito a coletividade, e você, indivíduo, que está ouvindo isso, tem que tomar cuidado bastante com o que profere, com o que comunica, com o que passa, porque aquilo ali pode vazar, né? Aquilo ali vaza. Então, se você falar alguma coisa que precisa ser secreta, que utilize meios não necessariamente eletrônicos, né? Isso aí é muito comum da gente colocar os pés pelas mãos. Sabe, por exemplo, você tem vários grupos de WhatsApp, aí você escreve para a pessoa uma confidência, uma pessoa muito amiga sua, uma confidência, que ninguém precisa saber, mas aquela pessoa é muito próxima. Só que aí você, em vez de mandar para ela, você manda para o grupo e esqueceu. Todo mundo viu. É numa situação como essa aqui. Fora as possibilidades de pane eletrônica, as possibilidades de crises ali com equipamentos dos quais hoje em dia todo mundo depende majoritariamente. Outra coisa que é importante aqui nesses trânsitos é que essa oposição de Mercúrio com Urano, que vai até quarta-feira, por isso que toda segunda-feira vocês já devem ter reparado que eu demoro mais um pouquinho. Eu gosto de dar essa explicaçãozinha, porque às vezes a pessoa fala, pô, na terça-feira, quarta-feira foi tão curtinho. Não, é porque a segunda-feira ela reúne aqui alguns aspectos que vão se prolongar durante alguns dias. Então eu já deixo a segunda como um segundo resumo da semana, tá? Então não se assustem aqui com o prolongamento da segunda-feira. Então o Mercúrio com Urano ainda tem outra conotação muito importante nesse baile que é a segunda-feira, que é a semana toda, na verdade, e
também ele vai mostrar aqui uma sucessão de questionamentos muito fortes, muito intensos, né, cobranças muito grandes de coisas que serão feitas até para a posteridade, criações, processos de centralização das informações ou a descentralização dela, a questão da segurança da informação, que vai ser mais uma vez discutida e trazida à baila, né, muita quebra de sigilo pode ocorrer, muito mais quebra de sigilo do que já está ocorrendo, né, nos últimos dias, pode ocorrer aqui ainda, muita abertura de segredos, né, segredos que sejam eles de Estado, segredos políticos, segredos que são matérias de imprensa guardadas a sete chaves que passam a ser disponibilizadas, segredos que são até, às vezes, iniciáticos, né, algumas coisas que são reveladas, e só não pode confundir com revelações apocalípticas, né, que isso aí toda hora aparece uma nova, e aí vai uma multidão em cima das chamadas revelações, ou supostas revelações, que às vezes nem é isso, são revelações apocalípticas que geram pânico, que geram medo. Muita atenção, assim, não entrem nessa com facilidade. Esta é a melhor época, né, Mercúrio oposição Urano, ainda mais em Escorpião para Touro, é uma das melhores épocas da vida para sermos céticos, para ceticismo. Muitas vezes quem estuda astrologia pensa assim, poxa, aquele cara é cético, não gosta de astrologia. Não, ser cético não é não gostar de astrologia ou de qualquer outra arte divinatória ou esoterismo. Ser cético é duvidar. É duvidar. O cético saudável é aquele que duvida, mas uma vez que vai contra-argumentando e apresentando provas, ele vai modificar sua postura em relação a dado assunto. Ele vai duvidar por duvidar. Duvido porque duvido, pronto. Não é assim, não é uma coisa tão desenho animado. Então o ceticismo é uma coisa muito saudável, especialmente diante de uma época como essa, que as informações elas saem com uma velocidade extraordinária, né, e sem o menor controle, sem critério. Não é controle, é critério, falta critério. Controle de informação é perigoso, mas critério de informação precisa ter muito. A gente precisa ter um mergulho muito profundo nas coisas hoje em dia para não deixar que a zoeira, né, o ruído que está em volta, tome conta. E esse aspecto é o maior aspecto ligado a ruído, né, ruído de informação que existe. O Mercúrio com Urano, Mercúrio com Netuno fazem muito isso. É danado para dar problema. Tá? Então, muita atenção aqui com as comunicações e com vossas documentações, com os contratos que venham a assumir nesses períodos por causa da papelada, né? Ainda mais porque Vênus, que está em Libra, que está ligado a contratos, está com oposição, está saindo de uma oposição com Marte, mas ainda está com aspectos ruins com Saturno e com Júpiter. Isso tudo aqui é a característica da segunda-feira. Já entendemos aqui como é que a segunda-feira vai. Vamos então, sabendo que o Marte já está direto, né? Finalmente, desde o dia 15, 14 para 15, Marte já está direto. Então, temos uma mudança realmente muito forte nas atitudes, nas formas de agir, nas formas de pensar, nas formas de obter resultados. E o simples fato de haver a proximidade com Marte, né, do final da retrogradação para movimento direto, já estava dando reviravolta na semana anterior. Agora então, tudo que você fizer, você disser assim, ó, vou fazer, alguém falou assim, então tá, tô aqui trazendo seu material. Não, mas espera aí nada, você já tem que embarcar na sua aventura, é a hora, assim. Decidiu, amiguinho. Olha aí o vídeo sobre o Marte direto, que já está no canal, é só observá-lo, é um vídeo que está sendo muito visto. Decidiu, não tem mais volta. Palavra falada, flecha desfechada, decisão tomada, não voltam atrás com essa configuração que está aqui na segunda e na terça-feira e ao longo de todo o restante da passagem do Marte em Áries. Olha lá o vídeo para você ter mais detalhes. Vamos passar aqui então para terça-feira, dia 17, temos a Lua ali no finalzinho. Ela vai passar na parte inicial do dia em Sagitário ainda, mas um pouco depois, né, uma hora, 2 horas depois do meio-dia, ela vai entrar, meio-dia aqui na região sudeste do Brasil, né, mas ao longo do dia ela entra em Capricórnio, vai permanecer ali em Capricórnio até o dia 19, que é a quinta-feira,
E isso vai estimular bastante a condição de Saturno, né, porque ela vai entrar no signo de Capricórnio, que é regido por Saturno, que está também sob aquele enquadramento. Então, está valendo algumas das dicas dadas no dia anterior, na segunda-feira, mas a Lua aqui, ela faz um sextil, é o único aspecto que ela forma nesse dia, é um bom aspecto, um sextil com Vênus. Então nessa transição de Sagitário para Capricórnio, é um atenuador das dificuldades de acordos que estavam ocorrendo ali, que não são ainda as estrondosas, mas já são chatinhas, né? Então é um atenuante, uma fase em que a gente finalmente concilia, né? As pessoas às vezes querem, numa base pragmática, numa base entusiástica e ao mesmo tempo pragmática, elas podem reduzir conflitos pré-existentes, aqueles que são pré-existentes, fortalecer alguns acordos que estão em potencial ainda e fazer uma conciliação entre pessoas, assim, alguma coisa que você não esteja sentindo que está indo bem, que está te limitando muito, é um momento muito bom para fazer essa conciliação. Obviamente, para quem, como eu, trabalha com artes, junto com as partes, com os estudos de ciências humanas, isso aqui é um fator muito interessante, né, para quem gosta de design, design de interiores, design de paisagismo, design em geral, né, de marcas e tudo mais, pintura, desenho, artes gráficas, dança, música. Então é um momento em que isso aqui dá um refresco para essas pessoas que atuam nessa área. Agora, com a Lua entrando em Capricórnio, vai ter a ênfase muito forte na condição de que Saturno se encontra no céu e que ainda, embora esteja muito poderoso, esteja direto, está recebendo um mau aspecto, está recebendo um bom aspecto, um mau de Vênus e um bom do Sol. Essa condição aqui vai reiterar aquilo que eu já falei sobre o pragmatismo das relações, isso na segunda-feira já foi falado, e o bom aspecto com o Sol que está se fortalecendo ainda mais, que é a chance de quem almeja atingir um grau de referência, uma certificação, uma respeitabilidade um pouco maior, só tem que fazer o seguinte, não tem que fazer nada com estardalhaço, tem que ser discreto, tem que seguir protocolo, tem que fazer aquilo que está na cartilha, mas só precisa também flexibilizar um pouco. Claro, aquilo que está na cartilha está ali por uma razão, mas também se você bater pezinho e não flexibilizar diante de particularidades muito importantes, aí também você está ficando radical demais. Então é o momento de seguir cartilha com flexibilização, é o momento de ganhar credibilidade, porque você está aceitando as coisas que vieram antes de você com racionalidade, com paciência. É o momento de respirar fundo, vamos desenvolver paciência, não vamos colocar a carroça na frente dos bois, vamos nos formar e nos informar pela coisa que é mais coerente, mais confiável. Isso é o que a Lua em Capricórnio ali na terça-feira está pedindo, com a continuação ali daqueles todos bons aspectos e também dos aspectos mais tensos que eu mencionei, que alguns vão até quinta, como Sol, Saturno e Vênus, quadratura Saturno, e outros vão até quarta, como Mercúrio em oposição com Urano. E com isso vamos passar aqui para quarta-feira, que a Lua já ingressada em Capricórnio, já está andando ali já o dia inteiro, desde o dia anterior em Capricórnio. Temos aí um dia assim, só não é o melhor dia da semana, porque ele tem uma chatice ali com a quadratura da Lua com Marte, né? Mas tem, para quem é de áreas informacionais, não apenas de informática, de áreas de informação em geral, aí tem grandes saídas, né? Tem grandes insights, tem grandes percepções, grandes facilitadores, pessoas que estão construindo medidas alternativas para vendas, para escoamentos de produtos, para escoamentos de serviços. Estão ali com um dia excelente para essas coisas. Só por favor, manutenção em veículos automotivos, sejam eles carros, automóveis, né? Automóveis, olha só. Isso é coisa de Mercúrio oposto a Urano. Carros, caminhões, esses veículos automotivos vão envolver motocicletas também, né? Então tem que ter, olha aí os entregadores que têm sido tão importantes. Essa quadratura ali da Lua com Marte é a única coisa então bastante chata, em que a gente está com
muita competitividade, né? As pessoas estão exageradamente competitivas e reativas, né? Bastante reativas, bastante ressentidas, rancorosas, desconfiadas, muito preocupadas assim, olha, eu quero o meu, né? Sai da frente que isso aqui é meu, né? Se tem farinha pouco, meu pirão primeiro, ou então se só tem um pouquinho d'água, eu vou correr primeiro para te empurrar para o lado. É uma situação muito parecida, sabe com o quê? Com aquelas multidões que invadem lojas que fazem promoções, né? Como se o mundo fosse acabar se você não conseguir chegar primeiro. E essa competitividade que ela é completamente irracional na maioria das pessoas. Justamente a massa faz isso, né? Então tem que ter esse cuidado para não enveredar por competitividade. Você tem que se perguntar claramente: será que isso aqui é absolutamente importante para mim? Vai ser um sofrimento grave eu não obter essa coisa, não obter essa condição neste exato momento? Será que eu preciso demasiado disso? Dá uma recuada e vai se ocupar de uma segunda, de uma terceira coisa que você saiba que são úteis para o seu desenvolvimento, em vez de entrar na confrontação, porque você pode pagar pela sua própria pressa. E essa é a quadratura com Marte. Tirando isso, tendo essa percepção, tendo esse discernimento, né, você vai ter ali boosts né, vai ter explosões de ideias, né? É muito bom, inclusive, para quem faz brainstorming, né? Para quem mexe com marketing, ter esse bom aspecto ali com Mercúrio e aquele outro bom aspecto com Urano, porque tem uma percepção enorme das convergências de interesses de um coletivo, de uma população que talvez esteja carente de determinado tipo de ação, produto, ideia, o que for. Também é um dia muito bom para aquelas pessoas criativas, exatamente como foi ali a terça-feira, que também é um dia bastante criativo. Nesse caso aqui vai envolver também a parte literária, vai envolver comunicadores, vai envolver gente que distribui saber, informações, professores, gente de área de ensino, gente que é pesquisador, também se beneficia muito desse aspecto. E com isso a gente passa para quinta-feira, dia 19. A quinta-feira, dia 19, temos ali a Lua já bem em cima da tríade famigerada, bem em cima da tríade famigerada, que é Júpiter, Saturno, Plutão, a conjunção, né? E ela vai ficar aqui, quando chegar ao meio-dia aqui na região sudeste do Brasil, ela está bem enquadrada aqui entre Júpiter e Saturno. Mas de qualquer jeito vai acontecer isso para o mundo inteiro. E esse aspecto mostra aqui que a quinta-feira, dia 19, é o dia, apesar de atenuante, é o dia mais tenso da semana, porque está mexendo justamente com a configuração mais tensa que existe em 2020 e com uma quadratura com Vênus. Sorte que não temos uma quadratura com Marte, que seria aquela explosiva literalmente, né? Nesse caso aqui nós temos a dificuldade dos acordos, que já vem sendo mencionada desde o resumo da semana, tornou a ser mencionada nos comentários sobre a segunda-feira, né, segunda-feira dia 16, e aqui na quinta-feira dia 19 a gente tem o corolário, né, o ápice dessa dificuldade ali dos acordos, são especulações. Falando em especulações financeiras, que isso aqui ficam embaixo, né? A gente tem efeito bolha, não é muito interessante arriscar demais com uma fase como essa. Tem uma interessante complicação aqui nas autodefesas, as pessoas ficam exageradamente autodefensivas. Se no dia anterior ali temos exageradamente ataques, né, temos uma competitividade muito grande, aqui é autodefesa demais, as pessoas ficam recuadas demais, ficam desconfiadas demais, e é um mix de emoções muito forte, né, fica variando entre entusiasmo e depressão, entre euforia e apatia, fica o tempo todo assim. Muita gente pode ficar sujeita a esse tipo de manifestação. É o dia, talvez, da semana em que os acordos mais quebram, que mais se rompe o acordo, que mais se há dificuldade para demonstrar o quanto pode ser consistente com aquilo que você propõe, né? Então, é um grande desafio, muita cobrança. Lembra que eu falei antes, nessa semana ainda, sobre as pessoas cobrarem: você está me desapontando, está faltando consistência nisso, está faltando consistência naquilo.
eu esperava mais de você. É justamente nesse dia que as pessoas ficam, né? Então, a tendência, especialmente no fim do dia, é a de deprimir, né? De baixar o humor e achar que tudo dá errado, que nada tá bom, as pessoas não são legais, que todo mundo é insuportável e que alguma coisa terrível irá acontecer. As pessoas ficam com um pensamento destrutivo. Lembra aí do outro diário planetário, na semana anterior, do pensamento destrutivo, né? Isso aqui vai chamar a atenção um bocado para isso. Ainda também na quinta-feira, a Lua vai ingressar em Aquário e vai ficar em Aquário até o dia 22, né, que é o domingo. Vai ficar em Aquário até o dia 22. Quando ela ingressar em Aquário, ela vai estimular dois fatores, que são o regente de Aquário, que é Saturno, né, e também, Saturno também é regente de Aquário, vai estimular Saturno e vai estimular a posição de Urano, né? Então, Saturno em Capricórnio, Urano em Touro. Ainda vamos continuar com essa tendência em elemento terra, né? Capricórnio, terra, Touro, terra também. Vamos continuar com a Lua em ar, mas com uma tendência de estruturação, de busca por manutenção, durabilidade, esforços contínuos, repetições e estabilizações ainda muito fortes. A Lua, quando passa em Aquário, a gente tem uma chance de expandir as nossas ideias, de distribuí-las e de fazer parte de coisas que estão mais na vanguarda, né? Mas ainda sob esse raciocínio e sob essa estrutura mais dura, mais conservadora, mais que mantém, né, uma estrutura de manutenção das coisas já pré-existentes. Quando ela entrando ali em Aquário e fortalecendo a condição desses dois fatores, olha que o Mercúrio, embora esteja saindo da oposição com Urano, está aqui, tá? Ainda temos essas dificuldades de comunicação já mencionadas na segunda-feira com os processos de revelações abruptas, né, explosões, escândalos, explosões de informações escandalosas. É aquela hora que as pessoas andam na rua e fazem barraco, né? Aquela situação que aparece na mídia. Esses aspectos ainda são acompanhados de um sextil da Lua, que está crescente, né? A Lua está fazendo um sextil com o Sol. Esse é o grande fator, é o grande legal aqui do dia, que atenua a parte mais difícil dele, que é mais rebelde, que é mais complicada, que é mais individualista, que é de ruptura com as coisas limitantes. Esse, pelo menos, premia uma individualidade sã, uma individualidade que, apesar de agir por conta própria, que não fica presa sob o jugo da transferência de responsabilidade para outros sobre as próprias decisões que precisam ser tomadas pelo indivíduo. Esse aspecto aqui ele facilita essa percepção dessa necessidade de tomada de decisão, de manutenção de si diante das cobranças e das pressões do mundo. A gente fica até mais articulado. As pessoas que já são mais articuladas mentalmente vão conseguir ter chances de se expressarem mais e mais intensamente, né? Se expressarem mais em quantidade e mais em intensidade durante essa fase. Tudo indo muito profundamente, com uma chance de serem mais percebidas, de chamarem mais a atenção para os seus argumentos. Tá? Então, isso aqui é a quinta-feira, dia 19, é o dia em que a quadratura de Vênus com Saturno está exata, toda aquela dica dada até aqui. Esse é o dia crucial, né, dessa quadratura, do desentendimento, da quebra de contrato, da ruptura com o acordo, dos desentendimentos entre os afetos compromissados, né, aquelas coisas que mudam sua reputação, mudam seu status. É a hora em que, se alguém do casal cobrar, para ouvir, para e escuta, né, porque não entra em conflito assim à toa para justificar seus pontos de vista. Para, escuta, pede tempo, faz igualzinho como você tem que fazer numa banca de pós-graduação, que um fala, o outro cala a boca, depois o outro fala. Né? Tem que fazer assim que funciona melhor. Você consegue harmonizar os pontos difíceis melhor. Passamos então para sexta-feira, dia 20 de novembro, com o dia mais tenso aqui da semana, com a quadratura. A Lua vai formar uma quadratura T, né, que esse aspecto aqui, ó, essa configuração aqui. Uma quadratura com Mercúrio, uma quadratura com Urano nesse dia. Esse é o dia mais complicado para repórteres, jornalistas, áreas de
disseminação de informações, é aquilo que eu estou avisando desde os primeiros dias aqui desta semana, né, desde a análise dos primeiros dias, em que aqui as coisas que estavam ocultas podem todas eclodir. Então, tudo aquilo que o sujeito não quer mostrar e que seja escuso, aparece. Tudo aquilo que você se distrair, né, no seu controle, no seu discernimento de passagem de informação, se distrair, vai todo mundo ver também. Aquilo ali é distribuído imediatamente. Então esse momento aqui é bem complicado. Atenção aí com seus equipamentos. Se tiver instalação elétrica mal feita, desliga aquela coisa, pede uma manutenção. Isso é chato pra caramba, porque não só pode dar um choque em você, mas também vai causar problema ou para vizinhos, ou para as condições de uma edificação, várias outras condições que talvez sejam difíceis de arrumar durante os dias. Já pensando aqui no trauma que foi aqueles vários dias de apagão no Amapá, isso aqui tem que tomar cuidado para não acontecer algo parecido em outro lugar, né? E nesse dia, na sexta-feira, a Lua também faz um sextil com Marte, que é o atenuante do dia. A sexta-feira é o dia mais tenso da semana, a quinta e a sexta-feira são os dias mais tensos da semana. Essa semana não é tão braba quanto a semana anterior, mas temos essas tensões. Agora, a compensação que tem na sexta-feira é que as chances de você sair na frente, mas acompanhado, é muito boa, né? Você ter apoio, né, para as suas grandes ideias, desde que elas sejam moderadas, que não sejam explicitadas a rodo, que você não se torne radical, você tem uma saída muito boa para as suas ideias e para as suas percepções de mundo. Essa condição aqui também pode te alçar para um status superior, ainda que mediante esse cuidado extremo com o que é transmitido e com a interpretação que se faz das coisas que você recebe em termos comunicacionais. Com isso a gente passa aqui para o sábado que é o dia crucial na semana, que é justamente, olha aqui, vocês vão ver aqui que o Sol, nesse dia ao meio-dia aqui, na nossa localidade, está no finzinho do Escorpião. Algumas horas à frente, vou mostrar aqui em horas como é que vai ficar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha aqui, ó. Às 18 horas, o Sol entra em Sagitário. 18 horas aqui na região sudeste do Brasil. Então, 18 horas o Sol está em Sagitário. Então, isso quer dizer que no dia 21 de novembro já temos o ingresso do Sol ali. Isso tem implicações muito fortes, porque ainda estamos com um mês ao longo dessa passagem. Toda vez que tem um ingresso do Sol num signo, o mês fica muito marcado pelas condições, pelas posições planetárias existentes. E como eu vinha falando desde lá do resumo, essa posição aqui vai enfatizar a característica em que se encontra Júpiter, e que é da grande tríade. Então vai mexer com tudo que falta passar o rodo nas situações políticas, econômicas, sociais, nos sistemas de crença, nas convicções, tá? Uma modificação dramática nas convicções, já antecipando ali a entrada do Júpiter e do Saturno em Aquário, que vão acontecer respectivamente. Respectivamente não, porque o Júpiter entra um pouco depois. O Saturno entra em dia 17 e o Júpiter em Aquário dia 19 de dezembro. Então, isso aqui vai intensificar muito essa condição em que se está. Temos uma conjunção Júpiter-Saturno que é sempre muito tensa, está sempre ligada a grandes movimentos sociais bem conflituosos, naquilo que o novo tem que engolir aquilo que é velho, né? Às vezes porque o que é antigo, o que é anterior, se manifesta contra qualquer tipo de modificação. Então, o tempo passa, né? O tempo passa, amiguinho. A caravana anda, né? A fila anda, né? Então, não tem como deter esse processo. Então, as pessoas têm que ter um pouquinho mais de desapego, especialmente nessa entrada ali do Sol em Sagitário, que vai demandar que as pessoas que têm metas, que são entusiasmadas, que têm percepção de futuro, que têm bom humor, que elas dominem um pouco mais o pedaço, que elas apareçam um pouquinho mais. Tá? Então, ao longo do mês, com esse ingresso do Sol em Sagitário, temos essa tendência. E ao mesmo dia, no mesmo dia ali, Vênus ingressa em Escorpião, que eu vinha falando,
não é uma posição tão satisfatória para Vênus, né? O Sol entrar em Sagitário, vamos dizer assim, se o Sol fosse um personagem, ele estava muito confortável na posição que ele vai ficar em Sagitário, porque o Sagitário é um signo ígneo, é um signo de fogo. O Sol é um fator, né, um símbolo de ígneo também, regente de Leão. Já Vênus não. Vênus, embora fique bem em Peixes e em Câncer, né? Peixes ela está exaltada, Câncer por afinidade de elemento, em Escorpião ela está em seu signo de exílio, ela está em oposição aqui com Touro. E essa condição aqui para Vênus é muito complicada, porque há uma baixa disposição para a formação de laços que não sejam pautados em visceralidades, né? Que não é uma coisa assim que seja necessariamente sociável. Tá? Tudo muito visceral, tudo muito intenso, com o despertar em algumas pessoas, eu diria em muitas pessoas, de um círculo vicioso de culpabilidades. A tendência que as pessoas têm se alguma coisa está boa demais é porque tem algo errado. Então a pessoa não prossegue na tentativa de manutenção daquela coisa boa porque ela quer descortinar algo que eventualmente estaria ocorrendo por trás do seu olhar, né, fora das suas vistas imediatas. E aí acaba criando uma crise que nem sempre é necessária, né? Tem que ter um discernimento muito grande para evitar esse tipo de coisa. Então, a Vênus passando em Escorpião, ela pode vir acompanhada de um número muito maior de casos em que esse tipo de coisa ocorra. E sabendo que ela está saindo ali de uma quadratura com Saturno, pelo menos já é menos danoso, né? E a Lua vai fazer ali trígono com Vênus um pouquinho depois, que a Lua vai fazer esse trígono com Vênus ainda no dia 21, na virada de 21 para 22, que é o domingo, mais precisamente no dia 22. Então temos um atenuante ali para o fim de semana, né? Esse bom aspecto, apesar de Vênus em Escorpião ser complicado. Eu vou repetir aqui. Você nasceu com Vênus em Escorpião, você não é uma pessoa malvada, isso aqui não vai te complicar a sua vida, não vai atrapalhar a sua vida, não vai te deixar pobre, não é isso. O que vai te deixar pobre são outras circunstâncias e às vezes algumas decisões mal tomadas, né? Decisões não muito boas. Mas o que acontece aqui com Vênus em Escorpião é que não é um período muito bom, isso aqui vai durar praticamente um mês, enquanto a Vênus passa ali, não é um período lá excelente para acordos, para ganhos, para as atenuações de situações danosas. É justamente o momento em que a gente está debilitado nas nossas sensibilidades. Aliás, a gente está tão exageradamente sensível que qualquer coisinha vira um cavalo de batalha. Tá? Então fica debilitado naquela sensibilidade de se colocar no lugar do outro. As pessoas não se colocam. Tem uma questão ali meio ciumenta com Vênus em Escorpião ao longo de sua passagem ali. Outra coisa que é importante, o Mercúrio está ficando próximo já de um trígono com o Netuno, que isso aí é a comunicação transcendente, é a forma de falar de coisas que são mais profundas, de sair do lugar comum, de entrar em níveis de compreensão muito mais substanciosos e profundos. Isso aí sim é um excelente aspecto que o Mercúrio vai fazendo. Nesse dia nós temos, nesse dia só a quadratura com o Sol, que é a Lua crescente chegando no seu ponto culminante, né? A quadratura com o Sol, o quarto crescente aqui, é o momento de pujança. Lembre que houve uma Lua nova aqui em Escorpião na semana anterior, e a Lua aqui crescente, ela está cumprindo um monte de promessas dessa conjunção dessa Lua nova ali. O que significa que ao longo do mês você pode ter algumas rebeliões internas e rebeliões externas, aquela hora que você dá gritos de liberdade diante até dos seus apegos, no momento em que as pessoas precisam desapegar de um monte de coisa. Aquela coisa ali é tão importante, é tão cara para você, é a hora que você tem que perceber que aquilo ali está te atrapalhando, você está precisando ver o outro lado de uma questão, sair do seu lugar comum, pensar fora da caixinha, não ficar envolto o tempo todo em um cerca-lourenço, em um círculo vicioso aquele das culpabilidades e de autossacrifícios em geral, né, de achar que as pessoas não se comprometem o suficiente. Não é para todo mundo se comprometer, é para você se comprometer com o seu ideal. E essa quadratura aqui ela vai pedir isso para você ao longo da sua passagem.
no domingo, dia 22, vamos passar para lá, domingo, dia 22, a Lua ingressa em Peixes. Tá? A Lua ingressando ali em Peixes vai ativar vários fatores aqui que são favoráveis. Ela está ainda saindo daquela quadratura com o Sol, né? A quadratura com o Sol, aquele quarto crescente ali, ele vai ficar intenso, né? Vai ficar duro, especialmente com quem tem poder, né? Com o Sol, tá ligado ao centro. Então são 2 dias ali complicados. Por quê? Porque enquanto a Lua está saindo de Aquário entrando em Peixes, o Sol está ingressando em Sagitário, justamente ali no dia 22, na virada do dia 21 para o 22, né, de 18 horas do dia 21. Então, quando ela chegar ali no dia 22, já em Peixe, na região sudeste ao meio-dia ela vai estar aqui a 5 graus. Tá? Em grande parte do mundo ela vai ter que fazer essa quadratura, ela vai continuar essa quadratura. Isso implica uma dificuldade de acordo entre o emocional e o racional, entre o ser e o sentir, entre o ver além e o ver o próprio umbigo. Né? Então temos essa condição crítica passando aqui no domingo, dia 22, especialmente no começo. Mas temos vários atenuantes. Então o domingo está bem longe de ser a quinta e a sexta-feira, que são dias tensos. O domingo está bem mais atenuado. A Lua também vai fazer um bom aspecto com Vênus, que já estava ali com aquela tendência do dia anterior, né? Que esse dia é um dia excelente para considerar a sensibilidade alheia e fazer bons acordos. Esse sim, para levar em conta que você deve recuar um pouquinho nas suas tentativas de fazer o outro ver a seu próprio modo, seu modo, né? Então, calma, deixa o outro quebrar um pouquinho a cara. Você não precisa salvar todo mundo, você não precisa ser a pessoa responsável por total felicidade alheia em todo o resto do mundo. Isso vai te dar uma aliviada. Recua, pensa, vai ler alguma coisa, vai se satisfazer em seus apetites emocionais, físicos, intelectuais, sensíveis, todos. É um dia excelente para esse recuo e esse pensar que a vida é muito mais do que atingir metas, mas sim usufruir também esse bom aspecto aí com Vênus. O bom aspecto que ela vai fazer, o sextil com Urano, né, vai fechar ali o domingo maravilhosamente bem, né, isso tudo está excelente com esse aspecto, porque também é um aspecto de muita socialização, também é um aspecto em que a gente tem chances de contactar pessoas que possam nos beneficiar, vindos das mesmas correntes filosóficas as quais adotamos durante essas fases, e também com a famosa liderança compartilhada, né? Um bom aspecto, esse sextil aí com Urano, a gente pode ter a liderança compartilhada e participar de alguma coisa que esteja na vanguarda. Não me surpreenderá nem um pouquinho se de repente você chegar e dizer assim, não, eu tive ideias extraordinárias nesse dia, estava justamente passando pelo famoso ócio criativo, ali o Domênico De Masi que fala muito, estava passando pelo ócio criativo e tive ideias extraordinárias nesse dia, comecei a anotar, anota tudo lá no seu caderninho ou no celular, né? E tenta colocar em prática na medida do possível. A sociedade não vai perdoar se você colocar suas ideias no papel e não começar a agir em cima delas. Esse aspecto, ele pede ação junto com a percepção. Né? Não vai perdoar no sentido de, não fez? Alguém fará. Né? Uma história sempre precisará ser contada, mesmo que você, que recebeu aquela ideia primeiro, não a manifeste, alguém vai manifestar no seu lugar. Gente, então é isso, eu só vou lembrar aqui o vídeo de Júpiter em conjunção com Plutão. Essa conjunção está acontecendo aqui no céu ao longo da semana toda, e também de Júpiter em conjunção com Saturno. Outro vídeo que estará aqui no canal, muitíssimo em breve. Tá? É importantíssimo, já exorto vocês a verem aquele vídeo de 6 minutos apenas, da conjunção de Júpiter e Saturno, que está na playlist de previsões Brasil e Mundo 2020. Isso aqui já está falando da virada de 2020 para 2021. Esse vídeo é excelente para quem está querendo entender o que vem por aí, né, o que vem pela frente, mas a gente vai ter outro ainda mais detalhado em muito breve. Fiquem atentos, mantenham sua atenção aqui no Diário Planetário e nos outros vídeos do canal,
E se você quiser aprender astrologia, é só entrar na plataforma de ensino à distância. O nosso site é carlosolanda.com.br. Carlos Holanda com H2Ls, tudo junto, carlosolanda.com.br. Se inscreve lá, assiste cada um dos vídeos de aula inaugural, para você saber como é que os cursos são levados a cabo. E se informe ali com a nossa equipe. Um grande abraço, até a próxima, se cuidem, beijo!